Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Acumuladores de Patrimônio. Já vai deixando o seu like aí, não esquece de deixar a sua opinião, tá? Ou sugestão de vídeo, enfim, os comentários é um meio também de você se expressar, tirar dúvidas, tá? Então, tem muita coisa acontecendo no agronegócio e vai desde inflação alta por muito tempo, consequentemente os juros também, tá? Toda aquela coisa que a gente tá cansado de saber. E todo negócio que tem alavancagem, lógico, ele vai sofrer, afinal, parte do caixa ele está sendo usado para amortização de dívidas, tá? Tá queimando o caixa por conta de pagamento, amortização, juros, enfim. O exemplo disso é a própria recuperação judicial recente aí da AgroGalaxy. E, mexeu bastante com o mercado de crédito, é uma empresa importante, né? Tem também a pior crise socioambiental do Rio Grande do Sul, que também impactou muito aí as produções do estado. Tem a seca e altas temperaturas na parte mais central do país e isso é o mais alarmante nesse momento porque é a maior área produtora em extensão de terras produtivas. Eu tinha inclusive dado papo no início do ano, né, em vários vídeos sobre Fiagros, sobre a expectativa de climática para agora. Se você acompanhar a acumulador de patrimônio, deve estar ligado nisso aí. Mais recentemente teve as queimadas propositais em São Paulo que fizeram um burburinho danado inicialmente, mas foram causadas por atos maléficos, né, digamos assim, e isso é responsável por prejuízos enormes aí no agronegócio do estado de São Paulo, mas é algo que está acontecendo em diversas partes do país, não apenas lá especificamente. Para você ter uma ideia, foi uma repercussão tão grande, né, que os futuros mexeram nos futuros do açúcar. Até porque é um estado aí muito importante na produção da cana, apesar, lógico, né, da parte mais ao norte ter uma exposição muito maior à cultura. Tivemos aí problemas de quebra de safra, clima, né, que não foi favorável para algumas culturas em determinadas regiões, né, inadimplência crescendo no setor e recuperações judiciais também aumentando. Muita gente também se concentrando em fiagros famosos e acabaram, né, tomando alguns prejuízos. Até porque existe, né, aquela estratégia de você pegar um título com deságio, né, pelo pessimismo e depois você acabar vendendo no momento de melhora da própria empresa. Mas isso tem aí um certo grau de risco, né? Dependendo do acompanhamento. Muitos fundos aí, eles têm essa proximidade aí com o devedor, né? Como eu expliquei, né? Expliquei em vários vídeos aqui de Fiagros, muitas vezes inclusive. Um exemplo, né, do que é que eu estou falando aqui foi o prejuízo que o Vigia 11 teve, que eu estou sempre fazendo atualizações sobre ele aqui, inclusive. Não foi algo que prejudicou demais o resultado final do fundo, né? Mas os investidores sentiram bastante também por conta da rentabilidade, né? O fundo ele caiu bastante na bolsa, basicamente foi a má decisão de ter comprado 3 CRAs da gaúcha Languiru, tá? Que já vinha enfrentando adversidades financeiras antes mesmo das enchentes, tá? Não foi causado especificamente por isso. Os detentores dos títulos tomaram aí um calote, o Vigia foi um deles, tá? Não é o fim do mundo, mas ajudou a dar aquele pessimismo, né, amargo a mais ali nos fiagros, mesmo que a grande maioria não esteja com problemas de inadimplência, tá? É importante a gente ressaltar isso aí. O fato é que desde o ano passado já tinha esse clima aí de fim de festa, pelo aumento da inadimplência, de modo geral no mercado de crédito, tá? Os temores no agro depois das enchentes do Rio Grande do Sul, isso acabou ficando mais evidente aí nas negociações, tá? Com muitos investidores saindo de posições com prejuízos, né? E agora nem se fala também por conta das queimadas, né? Do clima muito quente e seco. O que aconteceu no Sul, né? Lógico, é uma lástima, mas apesar da grande relevância, né, no agro, não é o único produtor, né? E grande maioria dos fiagros, eles têm uma boa diversificação em regiões geográficas, tá? Principalmente uma grande maioria exposta ao setor sucroenergético pela cultura da cana ter mais resiliência, né, em climas adversos e também uma demanda constante aumentando, claro, né? Tem os cruzamentos de espécies, né, estudos por trás, mas o surgimento de novos setores que estão usando a cana, né, pelos produtos que podem surgir com ela também, mas principalmente, lógico, né, o setor energético, usando o bagaço como o biometano, tem também o etanol, acaba dando aquela abrangência maior também no setor e reduz os riscos, é claro. Do outro lado, né, os grãos têm aí um preço internacional reajustado se houver impactos aí na oferta, o que acaba equilibrando, né, essa questão de oferta e demanda, valor, né, preço aí para os produtores, para poder valer a pena também, lógico, além do seguro, né, que existe, né, em parte das produções, né. Agora, apesar do agro ter aí muitos produtos e seguros oferecidos por bancos, né, o Banco do Brasil é o maior financiador e segurador, inclusive, a maioria dos produtores não colocam toda a produção, né, em seguro por conta do preço também, né, e isso assegura apenas boa parte, né, da produção.
Por isso, quando aconteceu os incêndios, né, no interior de São Paulo, até os futuros do açúcar subiram na Bolsa Americana, como eu havia mencionado antes, tá? Teve também especulação em várias commodities também, commodities agrícolas inclusive, até lógico pelas proporções, né? Foi um prejuízo gigantesco, né? E isso gera ainda mais medo. Algo que no curto prazo está dando muitas preocupações nos produtores, principalmente, né, nas regiões mais centrais do Brasil, e claramente são os maiores produtores, além, lógico, do clima mais quente, falta de chuvas, né, durante semanas ou até mesmo meses, né? Esse aí na tela é o dado gráfico, né, demonstrativo do CEMADEM, que é o órgão que monitora aí, né, mostra exatamente uma parte gigantesca central, tá, com um período mais longo aí sem chuvas, o que é muito preocupante. Recentemente eu até fiz um vídeo, tá, falando do porquê que a tese nuclear ela tem tanto potencial. Ela é a matriz energética mais limpa em uso hoje em alguns países. Falei também do ETF-URA, né? E por ter falado sobre problemas climáticos, teve bastante hate, porque tem gente que diz que esses problemas climáticos é algo cíclico e natural, recorrente da Terra, mas não é normal, não nessas proporções aí. O CEMADEM, ele é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Nacionais aqui. Ele tem dados, né, de evolução de seca no Brasil desde 1950. Essa seca atual é a pior já registrada, né? Ela é pior, inclusive, do que a 2015 e 2016. É importante lembrar que não é só o órgão brasileiro que vem alertando sobre essa questão aí, tá? Mas várias entidades ao redor do mundo. Com tudo isso, pode ter bastante problema aí de perda de safra, e a primeira a sofrer com isso são as cooperativas, né? Também tem as revendas de fertilizantes, tá? Que ficam no estoque por bastante tempo, né, acabam prejudicando, até porque são produtos que precisam também de uma certa manutenção, tá? E troca também. Por isso até teve aquele problema com a AgroGalaxy recentemente, tá? Os problemas no agro têm uma dualidade, né? Se você tem problemas com uma cultura plantada, o preço dela aumenta em relação à oferta e demanda e até ajuda o produtor em parte, tá? Pelo menos aqueles que não são prejudicados aí por essa questão, mas na outra ponta tem toda uma cadeia de insumos, né, e distribuição também, que também acaba sofrendo muito com essa demanda mais fraca. Isso é algo atípico, né, se a gente for olhar para históricos. Mas como o agro ele tem ganhado muito mais força e relevância no mercado financeiro, né, principalmente com a exposição dos investimentos, muita gente acaba ativando aquele gatilho mental ali de síndrome do apocalipse e aí o bicho pega. Por isso o acompanhamento ele é tão importante, tá? Além, claro, de você observar a expertise da gestão do fundo, estratégia, né, que a administradora do fundo ela sugere. Não é todos os fiagros que estão com problemas, né? A grande maioria está tranquila em, como eu falei antes, tá? Inclusive eu vou voltar a fazer mais vídeos aqui sobre fiagros por conta dessa questão aí. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreva e aproveita e ativa também o sino de notificações. Mas voltando, não apenas os fiagros, mas outros fundos ligados ao crédito ou até mesmo inquilinos, logístico, comercial, indexadores altos como o Selic, indexadores oficiais de inflação como IPCA e GPM para os imóveis, tem aí um peso enorme para o empreendedor e para o consumidor em geral, tá? Afeta a todo mundo fica no mesmo barco. A importância de observar o devedor é muito grande por conta disso. Por isso, às vezes, eu fico falando aqui sobre nomes, fico falando sobre as empresas, o que é que está acontecendo no setor também. A gente tem que prestar muita atenção nas exposições do fundo. Porque, no fim das contas, quem é que vai gerar a receita é quem está pagando o título de dívida, tá? Não é o gestor do fundo. Ele só vai estar lá fazendo a melhor escolha da estratégia de alocação, né, sugerida pela administradora, como eu havia mencionado antes. A gente está vivendo, né, um momento atípico, né, nos investimentos, de modo geral. Tá? Volatilidade, né, expectativas de juros no radar também. É coisa vindo de tudo que é lado. Nesses momentos, na maior parte das vezes, sair de uma posição, além de um prejuízo, perde também uma oportunidade, às vezes, de aumentar uma posição, tá? Por conta também do desconto. Repito, na maioria das vezes, você só vai sair no prejuízo se você vender. Por isso é bom sempre procurar informações, analisar bem antes de tomar uma decisão, afinal, o intuito é você acumular patrimônio, não você perder. Também, até pelo momento, né, de extrema volatilidade, tá? Vale a pena você ficar ligado, ligar esse botão de alerta aí,
tem que ficar ligado sim, sua opinião é muito importante, tá? Deixa aí nos comentários qual fundo que tá te dando um dor de cabeça aí e o que é que você espera aí do agro, principalmente em questão dos retornos, né, para os fundos, para os fiagros, né? O like é uma forma de você apoiar nosso trabalho aqui e não deixa também esse vídeo irrelevante para a plataforma, tá? Sempre dá uma olhadinha aí na descrição no primeiro comentário, porque a gente sempre deixa 2 planilhas excelentes aí de investimentos. Você precisa declarar bem aí os seus impostos para não ser pego na malha fina, tá? O bicho tá pegando, o governo tá doido por dinheiro, então não dê bobeira com os seus investimentos, tá? Declare tudo certinho. Inclusive, eu já falei aqui sobre Bitcoin várias vezes, tá? Estude, porque vale muito a pena e você não pode ficar na mão do governo para sempre, tá? Você tem que ter o poder, pelo menos, né, de garantir, pelo menos que o seu patrimônio, boa parte do seu patrimônio esteja custodiado por você, tá? Valeu, um grande abraço e até a próxima.